Olá e bem-vindos ao LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História, e iremos trabalhar Geohistória de Goiás. Ao longo de nosso curso, abordaremos as principais características históricas e geográficas do estado de Goiás. E em nossa primeira aula, abordaremos a formação econômica de Goiás, desde o início de sua colonização, com o incremento da atividade mineradora. Pois bem, então vamos começar abordando a mineração no século XVIII. A expansão colonizadora ocorrida durante o século XVIII está ligada diretamente à atividade bandeirante, advinda principalmente do centro-sul da América Portuguesa, e também a catequese jesuítica, oriunda do norte, via fluvial do rio Tocantins, através das missões jesuíticas dos aldeamentos indígenas implementados pelos jesuítas na região amazônica brasileira e que faziam incursões durante os séculos XVII e XVIII ao território goiano. Pois bem, o povoamento e a colonização posterior do território hoje conhecido como Estado de Goiás aconteceu ao longo dos séculos XVI e XVII, estabelecendo-se as etapas de investigação das possibilidades econômicas, das potencialidades do território goiano. Vale destacar que o território goiano já era habitado por inúmeras sociedades indígenas há pelo menos 10 mil anos e que os bandeirantes fizeram sucessivas incursões ao território goiano, procurando encontrar possibilidades de riquezas. Ao longo do século XVIII, é a Marcha do Ouro que vai promover a efetiva ocupação do território. A mineração se torna uma atividade muito importante para Goiás ao longo da primeira metade do século XVIII. Portanto, nós temos o estabelecimento de explorações exploradoras que irão vasculhar o interior do território da América Portuguesa. São as seguintes expedições: as entradas, as bandeiras e as descidas. Faremos então agora uma caracterização de cada um desses tipos de expedições exploradoras que vieram a mapear e a conhecer, bem como explorar o interior do território brasileiro. Vamos começar falando sobre as entradas. As entradas eram expedições oficiais, ou seja, elas eram patrocinadas pela coroa portuguesa, com o objetivo de promover um mapeamento da região, bem como conhecer as possíveis potencialidades econômicas do interior do Brasil. Um detalhe muito importante é que as entradas que faziam essa exploração do interior do território da América Portuguesa obedeciam aos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras se constituíam em expedições de cunho particular, que buscavam variados tipos de riqueza. Haviam vários tipos de bandeiras, essas expedições oriundas basicamente da capitania de São Vicente, posteriormente denominada de capitania de São Paulo. Haviam as bandeiras de apresamento ou preação, que dedicavam-se à caça ao silvícola, dedicado à escravização no Planalto Vicentino. Haviam ainda as bandeiras de prospecção, aquelas bandeiras dedicadas à caça ao ouro, à busca de riquezas minerais, principalmente ouro e diamantes. Havia ainda um terceiro modelo de bandeiras, denominado sertanismo de contrato. Essas bandeiras dedicavam-se basicamente ao ataque às sociedades indígenas refratárias ao avanço da colonização, bem como dedicavam-se também à destruição de quilombos, os aldeamentos de negros fugitivos do sistema escravista vigente na América Portuguesa.
Então temos variados tipos de bandeiras, essas expedições particulares que vinham de São Vicente, que vinham da Vila de São Paulo e buscavam vários tipos de riqueza no interior do Brasil. Diga-se de passagem, a propósito, no território goiano também foi uma área vasculhada pelos bandeirantes desde o século XVII. As bandeiras foram uma expedição muito importante, uma atividade econômica surgida na capitania de São Vicente, na Vila de São Paulo, em razão da precariedade econômica vivenciada no local. Por essa razão surgem atividades econômicas suplementares, atividades que não visavam o comércio externo, tais como a atividade relacionada à agricultura de subsistência e as atividades bandeirantes, que dedicavam-se via de regra à captura de indígenas para serem escravizados. Temos aqui uma imagem retratando uma bandeira de apresamento indígena no interior do território brasileiro. Observe com atenção no mapa, relatando as principais bandeiras estabelecidas ao longo dos séculos 17 e 18. Note que as bandeiras não tinham uma preocupação de obedecer os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Muito pelo contrário, as bandeiras costumeiramente ultrapassavam tais limites e vieram a devasar os atuais territórios que hoje fazem parte dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Com esses objetivos de caçar indígenas e de buscar riquezas minerais no interior do território hoje conhecido como Brasil. Vejamos então, meus amigos, quais são as principais semelhanças e as principais diferenças entre as entradas e as bandeiras. Vamos começar pelas semelhanças entre esses dois projetos de exploração. Tanto as entradas quanto as bandeiras eram expedições que penetravam no interior do território da América Portuguesa em busca de fazer o reconhecimento do território e também na tentativa de encontrar metais e pedras preciosas. Esse se constituiu num importante objetivo da coroa portuguesa dentro de sua política metropolitana desde os primeiros anos da colonização. Vale dizer que com o início da colonização sistemática do Brasil, com o envio da expedição de Martim Afonso de Souza, em 1532, já houve a montagem da primeira entrada, com o objetivo de mapear o território do interior da colônia e procurar potencialidades econômicas, procurar riquezas minerais. Portanto, as entradas e também as bandeiras tinham esse objetivo, buscar riquezas no interior da colônia. Entretanto, haviam diferenças básicas entre esses dois modelos de exploração. As entradas se constituíam em expedições organizadas pelo governo lusitano, portanto, eram expedições oficiais. Não visavam um lucro imediato. Partiam das capitanias da Bahia e de Pernambuco. Note que, no início da colonização brasileira, a principal região econômica da colônia eram as capitanias localizadas na porção nordeste. No caso, Bahia, centro político da América Portuguesa, uma vez que a primeira capital do Brasil foi Salvador, e Pernambuco, o principal centro econômico com a produção açucareira. Temos ainda entradas que tinham o objetivo de prospecção, de buscar riquezas minerais, ouro e diamantes no interior da América Portuguesa. Note que os espanhóis haviam encontrado ouro no México e prata no Peru. Sendo assim, os portugueses, na mesma época, nutriam a esperança de encontrar riquezas minerais no interior da América Portuguesa. As entradas eram expedições que respeitavam os limites impostos por Tordesilhas. Por outro lado, senhores, as bandeiras se constituíam em expedições organizadas pela iniciativa privada. Portanto, eram expedições particulares que visavam o lucro imediato. Partiam geralmente da capitania de São Vicente, hoje São Paulo,
e existiam vários tipos de bandeira. Bandeira de apresamento, bandeira de prospecção e bandeiras de sertanismo de contrato. Detalhe importantíssimo é que as bandeiras não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Muito pelo contrário, as bandeiras sistematicamente rompiam, ultrapassavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Agora abordaremos as famosas descidas, que se constituíram em expedições organizadas pelos padres da Companhia de Jesus, oriundos da região norte da colônia, ou seja, oriundos das missões jesuíticas localizadas na região amazônica. O objetivo de tais expedições, as chamadas descidas, eram a formação de novas reduções jesuíticas, a conversão do gentil, a conversão do indígena. E essas descidas aconteciam basicamente através de expedições fluviais que, subindo o rio Tocantins, alcançaram o território goiano. Pois bem, vamos então agora tratar da chamada ocupação mineradora. Os bandeirantes trilharam os territórios que hoje correspondem ao estado de Goiás. Entretanto, a descoberta de ouro coube ao bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o famoso Anhanguera. E aqui tem o Anhanguera pai, que chegou primeiro ao território goiano, que ganhou esse apelido de Anhanguera, que na língua tupi significa diabo velho, devido ao artifício utilizado por este bandeirante para conseguir a localização das minas de ouro dos índios Goiá. Ele usou de um estratagema muito interessante. Queimou um vasilhame que continha aguardente e ameaçou queimar a água dos rios de Goiás, caso os índios não denunciassem o local das minas de ouro. Por essa razão, ganhou o apelido de Anhanguera, que, como eu frisei anteriormente, significa diabo velho na língua tupi. O filho de Anhanguera, o filho de Bartolomeu Bueno, que também se chamava Bartolomeu Bueno da Silva e também recebeu o apelido de Anhanguera, encontrou ouro em Goiás no ano de 1722, dando início à colonização sistemática dessa região. Detalhe muito importante é que Anhanguera não se constituiu no primeiro bandeirante a chegar ao território goiano. Antes dele, diversas expedições bandeirantes estiveram nesse território. Entretanto, é com a expedição de Bartolomeu Bueno da Silva, filho, o Anhanguera, que se dá o início da colonização sistemática do território, pois este se constituiu no primeiro bandeirante a vir com clara intenção de se fixar na região. Repare com atenção no mapa a trilha, a rota dos bandeirantes provenientes da capitania de São Vicente em direção ao território goiano, na expectativa de conseguirem dar início à colonização através da atividade mineradora. A economia mineradora deu suporte para o início da colonização efetiva do território goiano ao longo das primeiras décadas do século XVIII. As capitanias de Minas foram durante o século XVIII as capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A extração de ouro durante o século XVIII se deu basicamente nestas três capitanias: Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Na ordem da importância econômica, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essa exploração econômica, é preciso frisar, que se deu basicamente seguindo a orientação da mentalidade mercantilista.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.